Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, hoje eu fiz diversas entrevistas com candidatos para trabalharem como estagiários de pós-graduação na minha defensoria. E acho que isso é importante, resolvi fazer um vídeo para tratar um pouco dessa dinâmica, né? Porque eu sei que os nossos seguidores e seguidoras, por vezes, vão ter que passar por entrevistas para expor aí o seu ponto, colocar e tentar obter aquele cargo que eles tanto desejam. Então, algumas coisas que me parecem fundamentais. Quando eu vou a uma entrevista, eu tenho que ter em mente qual é o meu objetivo. O meu objetivo é convencer aquele entrevistador que eu sou a pessoa mais qualificada daquele cargo, que ele deve se manifestar favoravelmente à minha contratação. Acho que isso tem que estar em mente para todo mundo que vai a uma entrevista de emprego. Se você vai a uma entrevista de emprego não pensando assim, não vá, porque você não vai ser o contratado. Dito isso, ou isso suposto, como que eu estruturei a entrevista e algo fundamental para que os candidatos entendam? Eu fiz 4 blocos de 5 minutos. Então, primeiro, eu dei 5 minutos para que o candidato pudesse se apresentar. Segundo, eu dei 5 minutos para que o candidato pudesse falar sobre a Defensoria Pública. Depois, eu dei 5 minutos para que o candidato pudesse falar sobre a área de preferência dele. E, por fim, eu dei 5 minutos para que o candidato pudesse falar sobre os doutrinadores que são referências para eles. Então, essencialmente, é importante que a gente se discipline para falar em determinado espaço de tempo. Quando eu dou 5 minutos para uma pessoa se apresentar, é essencialmente para essa pessoa me dar informações importantes. Eu não quero ouvir sobre a origem do mundo, quando nasceu o universo, quando ela nasceu, sobre como foi a infância, não. Eu quero ouvir informações relevantes à apresentação dela, mais ligadas à Defensoria Pública. Um dos candidatos foi muito feliz, porque quando ele se apresentou, ele já começou citando a Defensoria. Héctor, de fato, eu comecei a trabalhar na Defensoria nesse dia, foi uma experiência marcante para mim, eu gostei muito, me senti muito útil, me senti muito ligado, foi quase como se eu tivesse descoberto uma vocação de atuação. E aí depois ele foi voltando, olha, antes disso eu estudei com pedagogia, eu estudei com isso, e ele foi trazendo ali um resumo. Esse é o ponto, aproveitar a oportunidade. E aí quando eu perguntei sobre a Defensoria, ele já me falou várias coisas. E aqui é importante, se você vai trabalhar numa instituição, Defensoria, Ministério Público, magistratura, você tem que entender polícia, você tem que entender como é que funciona aquela instituição. Se você vai para um escritório, você tem que entender como é que funciona aquele escritório. Quem são os advogados, quem são as referências. Numa empresa, a mesma coisa. Então você precisa estar familiarizado com a instituição e demonstrar que você se identifica com a missão institucional daquela instituição. No caso da Defensoria, é defender as pessoas que são hipossuficientes. Se você está identificado com essa missão, você vai conseguir vir trabalhar. Senão, não. Então você tem que entender bem como funciona a instituição. Terceiro ponto, que para mim era fundamental, sobre a área. Quer dizer, eu queria saber qual é a área que o candidato mais se identifica. E aqui, essencialmente, por um viés prático. O candidato não vai entrar na defensoria em geral, ele vai entrar em um cargo específico. Então eu tenho que entender se aquela pessoa gosta daquela área. Não adianta para mim, que atuo numa área eminentemente criminal, trazer alguém que goste muito de direito civil, de direito público, direito ambiental. Isso não resolve. Eu preciso de alguém que goste da área criminal, para minha defensoria. Então quando você vai fazer a sua entrevista, veja, para o que eu estou me candidatando? O que aquele cargo faz? Eu tenho familiaridade, eu gosto daquela área? Os candidatos todos me disseram, olha, eu gosto da área, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu acho que no processo penal, um dos candidatos até foi muito feliz, me sinto muito contente quando eu atuava como estagiário, como eu poderia ajudar as pessoas, ajudar eventualmente uma absolvição, uma redução de pena, eu achava que esse trabalho é importante, então ele tocou num ponto fundamental, né? Então daí vale a pena. Quarto ponto, eu perguntei sobre doutrina. Porque eu quero saber o que o candidato, o que a candidata está lendo. Ele está familiarizado com os temas de penal, de processo penal? Ele faz as leituras importantes? Ele conhece os autores importantes? Ele conhece os autores que têm doutrina ligada à atuação da defensoria? Alguns me citaram doutrinadores que são caros. Outros me pareceram mais perdidos, com doutrinadores mais ligados ao Ministério Público, com gente que não tem uma doutrina defensorial. E é importante que você conheça. Então, por isso eu perguntei. É importante também que você esteja lendo. A gente tem que ler penal, processo penal. Se vai atuar em área criminal, não tem como não ler. Então daí as perguntas. Mas essencialmente, então, retomando aqui a nossa linha. Entrevistas
Procure sempre todos os pontos. Passar para o entrevistador por que você é a pessoa mais qualificada com aquele cargo. Explica a sua experiência prévia, seu histórico de vida, por que aquele é o cargo que você se encaixa. Isso é fundamental, né? E aproveite o tempo. Eu faço marcadores de tempo porque eu entendo que as pessoas precisam saber passar a mensagem delas em um determinado espaço de tempo. Não dá pra... A gente não pode fazer uma entrevista ao infinito. A pessoa me contar aqui tudo. Então, por isso que eu tento fazer esses marcadores. E é importante, quando você vai fazer uma entrevista, se discipline para fazer boas apresentações, dar as suas informações em espaço curto de tempo. Isso também é essencial. Agradeço muito a todos que nos acompanham e espero revê-los em outros vídeos.